A origem da festa foi na Grécia e depois na Europa, com desfiles, máscaras e fantasias. Mas desde que o carnaval desembarcou no Brasil no século XVII, o ritmo e os personagens criados aqui deram uma nova dimensão para uma das tradições mais populares do mundo. Para sabermos mais sobre a história do carnaval, nós convidamos o maestro e professor de música da Universidade de Brasília, Vadim Arski. Bom dia, professor. Por que o brasileiro se deu tão bem com a folia? Bom dia, Lucas. O Brasil é um país naturalmente alegre. Eu recebo muitos colegas músicos do mundo inteiro e eles chegam aqui e falam assim, mas por que o brasileiro é tão alegre? Por que sorri tanto? Por que é tão gentil? Eu acho que vem da nossa própria origem, né? E o carnaval, chegando aqui, teve uma recepção muito boa, né? Quando ele teve origem na Grécia, vamos dizer, o carnaval foi feito para a fertilidade do solo, a fertilidade humana. Tudo isso era, vamos dizer, o tema. Eles pegavam uma época para poder fazer esse tipo de homenagem, vamos dizer assim. E depois disso isso foi para a Europa, chegou na Europa, na Itália foi muito forte, né? Na época da Itália surgem as máscaras também, de Veneza, o Carnaval de Veneza. E ali, dentro dessa época, a Igreja Católica adota isso também como um período antes da Quaresma. Então ele coloca aquele período entre o Carnaval e Corpus Christi ali para poder ficar, e a Páscoa, para ser aquela época onde fica demarcado no calendário. E qual foi o papel, professor, das marchinhas carnavalescas? O tom descompromissado, irônico das letras demonstrava um pouco da mensagem que a sociedade queria passar naquela época? A gente pode fazer essa leitura? Então, a marchinha, ela começou mais ou menos no final do século XIX, começo do século XX, quando a Chiquinha Gonzaga escreveu Abre Alas, né, que foi a primeira marchinha de carnaval. Depois disso, as marchinhas vinham surgindo. Por que a marchinha? Era como se fazia a evolução dentro das ruas, aqueles blocos carnavalescos que iam passando, primeiro os cordões, depois eram os blocos, e aí foram surgindo. E a marchinha dava o ritmo para aquilo. E aí o pessoal fazia um tema, fazia outro, alguma coisa, e dentro disso havia muita criatividade. As marchinhas eram quase criações espontâneas. E dentro disso surgiram vários nomes, como Lamartine Babo, que era o rei das marchinhas. As escolas de samba trouxeram aí um novo formato para as comemorações, começaram no Rio de Janeiro. Por isso que é tão forte o carnaval de rua lá? O carnaval de rua no Rio de Janeiro era muito, vamos dizer assim, livre, as pessoas participavam. A partir do momento que surgiram essas agremiações, e que eram os cordões, depois viraram escolas de samba, eles começaram a organizar melhor. E a partir daí começaram também a fazer enredo, alguma coisa que exaltasse, fosse uma exaltação. E a partir do enredo, então, surgiram os sambas enredo. O samba já existia, que o samba é um ritmo que nasceu dentro do Rio de Janeiro, vamos dizer, o samba vem da Bahia, mas ainda fica uma dúvida sobre a Bahia e o Rio de Janeiro, que ele vem de uma dança africana chamada semba, onde os africanos, eles vamos dizer, batiam a barriga com o outro, uma ambigada, e faziam aquele ritmo, tum, tum. Então daí surgiu o samba, e o samba enredo, ao contrário das marchinhas, eles têm história, ou seja, eles contam uma história mais longa, a batida é mais cadenciada, só que hoje, como as escolas de samba têm que passar muito rápido pela avenida, os sambas enredo hoje são quase marcha enredo, porque eles são muito rápidos, e a pessoa tem que passar 4.000, 5.000 pessoas. Professor, eu agradeço a presença do senhor aqui, eu sei que essa história dá muito mais conversa. Muito obrigado. De nada, um prazer. Tá certo.